Bom, Coronel, hoje nós vamos começar o nosso bate-papo. Vamos começar pela progressão de regime penitenciário. Isso. Bom, Simone, eu vou lembrar um pouquinho que nós falamos no último programa, porque, na verdade, o ideal era que fosse tratado tudo, mas não deu tempo, então compreende. Não estou reclamando, só estou agradecendo. Bom dia, Paulinho, que eu esqueci de cumprimentar, hein? Eu acho que ele está aí no combate. Bom, gente, lembrando um resumo de 2 minutos do que nós tratamos. Nosso país tem 644.790 presos em cela fixas, 199.080 em prisão domiciliar, de uma população, segundo o censo que contrariou o IBGE, de 203 milhões de brasileiros. Tá? Chegamos à conclusão que não chega a 0,5% da população presa. Comparamos com a América, que tem uma população, segundo a CNN, de 333 milhões de americanos e tem uma população carcerária de 2 milhões e 300 mil presos. Ou seja, na América tem mais de 0,5% dos presos. Tá? Para ficar bem claro, o Brasil prende muito pouco. Bom dia aí, a nossa amiga chegou, tem gente cumprimentando aí, ó. Bom dia. E aí nós fizemos uma comparação rápida com o número de homicídios. Na América há uma grande elevação, apesar de não ser de existir grandes variáveis, porque lá a competência dos estados para legislar sobre direito penal, que não cabe no Brasil, mas o presidente Joe Biden, ele quase dobrou o número de homicídios na América, em torno de 45 mil, eram 23 mil antes dele assumir. Claro que relativizando a competência da União em relação a homicídios. E a segurança pública na América. No nosso país, nós estamos aí com 42 mil, ainda não tenho os dados desse ano, de 23. Proporcionalmente, fiz a pergunta a Simone e ao vereador Luiz Alberto, o Brasil proporcionalmente prende muito menos do que a América. A consequência, isso tudo no programa passado, a consequência foi que nós temos 173 presos no Brasil, policiais mortos, enquanto 73 na América. Né? Depois eles dizem que encarceramento não resolve. Bom, agora a partir de hoje, o que faltou no programa passado? Faltou nós entendermos como é esse regime. Quem vai para o fechado, quem vai para o aberto, quem vai para o semiaberto. E aí eu mandei para ontem a Simone o artigo 33 do Código Penal Brasileiro. Ele faz ele nos ajuda a compreender. Se a Simone puder me ajudar aí, artigo 33 do Código Penal. Artigo 33, eu estou procurando aqui. Tranquilo. Achei aqui. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência, o regime fechado. Ok. Aí a gente tem letra A, regime fechado, execução da pena em regime de segurança máxima ou média. Ou média. O AB é regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A C é regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Ok. O parágrafo 2º, que é o subsequente, aí que ele vai classificar o preso e a sua pena no regime. Vamos lá. Vamos lá, Simone, fazendo um favor. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso.
A. Condenado a pena superando a 8 anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Ok. Vamos dar uma paradinha, por favor. Bom, o que eu falei na semana passada? Do artigo 121 ao último artigo do Código Penal, 2,7% implicam em mais de 8 anos de reclusão. Ou seja, de todos os artigos que nós temos, começa no 121, de tudo que nós temos lá, menos de 3% o sujeito fica efetivamente preso. É o nosso país. Mas aonde o senhor tirou isso, coronel? Daqui, que a Simone acabou de ler. Não é minha ideia. Esse despertar disso, como eu disse semana passada, foi daquele livro do professor Bruno Carpes, promotor de justiça gaúcho, que é o mito do encarceramento. Ele faz um contraponto derrotando as ideias que a gente respeita. Eu não posso ter raiva de uma pessoa porque ela discorda de mim. Mas esse mantra de que, nossa, a punição não resolve, etc., ele mostra qual é a falta de efetividade na punição brasileira, onde o sujeito tem que ser condenado. Por que eles condenaram o Daniel Silveira a mais de 8 anos de reclusão? Para que ele ficasse preso. Não foi à toa, eles sabem muito bem, um réu primário, não estou defendendo xingar, nada disso, mas Daniel Silveira é primário. O que se aprende no direito penal, quando se vai fazer a dosimetria da pena, é começar na metade, Simone. Esse rapaz, ele não é tão novo, mas para mim, chamo de rapaz, ele não poderia jamais começar com mais de 8. Isso é inadmissível no atual direito brasileiro. Ou seja, para uns, a punição é total. Para outros, né, aquele que realmente pratica o delito que nos incomoda, que é o roubo, esses têm uma compreensão. E a seguinte, Simone, se você puder ler para mim, letra B, por favor. Letra B. O condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 anos. Ou seja, ele vai ficar em regime semiaberto, ali, ó, na sequência, que não exceda de 4 anos, que não seja 8 anos, deste princípio cumprirá em regime semiaberto. O que eu quero explicar para as pessoas? Só entra no regime fechado, mais de 8 anos. E 4 e 8, semiaberto. E aí eu lembro que daqueles 199.080 que eu acabei de ler, estão em prisão domiciliar. Mas dos 644.790 do início do programa, 25% estão em semiaberto. Quando nós usamos esse número, o promotor me mostrou que o Brasil sai de 3ª ou 4ª população carcerária, passa para a 40ª. Que aí não é questão, aí é uma questão ideológica prevalecendo, para dar a sensação de que, né? É claro que eu não estou dizendo que as cadeias estão vazias, não estou dizendo que eu não sou idiota, mas o número percentual, quando nós comparamos ainda com a América, nós vemos que nós prendemos pouco, e dentro dos nossos poucos ainda tem, de acordo com o artigo 33, letra B, 25% de 644 mil que ficam em regime semiaberto. Tá? Certo. Aí depois, letra C, por favor, Simone. Letra C, peraí, deixa eu pegar aqui, porque fechou aqui o celular. Fechou a célula, fechou meu computador também aqui, fechou meu computador. Letra C. Peraí, eu não estou achando que não. O condenado não reincidente, cuja pena seja inferior a 4 anos desde o início, cumprirá em regime aberto. Tá? Porém, mais adiante, eu não vou não vou pedir a Simone para ler, para a gente não demorar, o 44 faculta as medidas cerceadoras de direito. Na linguagem da população, menos de 4 anos, cesta básica, ou prestação de serviço à comunidade. Tá? Então, esse é para a gente ter uma ideia
do que a gente tem. Agora, progredir, ainda vem um outro capítulo, já aprendemos agora, já falamos agora, regime fechado, mais de 8 anos, semiaberto, de 4 a 8, e regime aberto ou prestação de serviço à comunidade, abaixo de 4. Bom, aí vem a seguinte, como é a questão da progressão? A progressão, eu vou pedir a Simone, ela está no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Eu vou digitar aqui também. 112? 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, aí, letra primeiro, 16. Aí eu ia te pedir, como tem um monte de números aqui, vai ficar cansativo para as pessoas. O que basicamente é, tendo violência contra a pessoa, nós já vamos lá, ó, número 6, 50% se o apenado for condenado na prática de crime hediondo, roubo, por exemplo, primário, 50%. Mas o furto já progride lá com número inciso 1, 16%. Para nós não lermos e não cansarmos as pessoas, eu dei 2 exemplos aqui. Agora, o que acontece com isso, Simone, vereador Juarez, vereador Luiz Alberto? O que acontece que mesmo o que rouba, que já entra no regime com mais de 8 anos, ele depois da metade, ele já progride e já vai para o semiaberto. Agora, se nós compararmos, e o promotor nessa obra que eu falei, ele faz uma comparação com a Argentina, que é o peronismo, até um capítulo à parte, porque é muito difícil para o brasileiro entender o que é o peronismo, porque o mais parecido conosco aqui seria o Getúlio Vargas, que já depois que morreu, acabou. O peronismo é fortíssimo até hoje. É muito complicado explicar em 1 ou 2 minutos essa... E é de esquerda. Mas mesmo o peronismo, que está na Argentina há décadas, para progredir na Argentina, qualquer delito é 50%. Mesmo no peronismo, que saiu agora com o Milei. Então, nós vemos que o nosso regime é um escárnio. Por isso que o promotor de justiça chama de quê? Porta giratória. Aquela porta que o cara entra no banco, dá uma voltinha lá dentro, daqui a pouco sai de novo. Nós temos um convite ao delito. Em linhas gerais, a progressão se dá. Então, o que nós tratamos ainda no início do programa, na minha participação? Nós falamos rapidamente dos números americanos, falamos dos tipos de regime, e agora no 112, que eu não quis pedir a Simone para ler para cada inciso, nós temos os delitos e a progressão de regime, onde ele sai do fechado e vai para o aberto. Há um projeto de lei do capitão Derrite, hoje secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que num assunto subsequente, que é acabar com as saidinhas. Que além de tudo isso, Simone, vereador Juarez e vereador Luiz Alberto, nós ainda temos, o preso ainda tem direito a 35 dias de saída por ano. O capitão Derrite esse projeto já passou pela Câmara, teve mais de 300 votos e está no Senado. No Senado a gente ainda não tem notícia se ele vai acontecer. Agora eu queria pedir a participação, senão fica só eu falando, vai cansar as pessoas. Luiz Alberto. Simone, a gente vê, né, um cenário, né, de necessidade de reforma na nossa justiça, na nossa lei urgente. E aí, vários projetos ditos aqui, né, pelo coronel aí, né, com relação a essas medidas, né, que precisam ser, né, revistas e apreciadas o mais rápido possível. Essa reforma, né, da justiça brasileira, ela precisa ter um olhar prioritário, porque a gente está caminhando, né, para uma situação que vai ficar difícil, muito difícil,
porque a gente tem hoje esses 3 regimes, né? Bem falado aqui semanas anteriores, né? Principalmente a diferença, né? Da prisão, né, que se dá por conta, né, do roubo e do furto, que tem, né, várias oportunidades dentro da lei de beneficiar aqueles delinquentes. Então, se essa reforma realmente não acontecer, a gente vai ficar, né, numa situação, já estamos numa situação muito difícil, né? Os presídios não adianta não acontecer têm em São aonde Paulo mais colocar, exatamente. Embora, né, a gente destaca São Paulo, como Rio Grande do Sul também, que tem, né, exemplos, né, de políticas, né, que são aplicadas, né, para esse cenário. O próprio estado, alguns estados vêm trabalhando, né? Por exemplo, a Amapá me parece que é um estado que tem o maior número de violência hoje no Brasil, já também milita já em trabalhar essas questões, né, prioritárias no assunto. Então, a gente espera, né, que essas reformas ela alcance, né, de uma forma, né, igualitária no Brasil inteiro, que embora a gente tenha, né, estados com características diferentes, mas a necessidade, elas são as mesmas. As necessidades são as mesmas. E aí a gente também, né, no balanço, né, que a gente faz, né, dentro desse cenário, desse olhar, a gente tem que ver quais são as medidas também, né, que os governos têm feito para diminuir essa criminalidade. Porque os problemas, né, só mudam de estado, só mudam de cidade. E o que o Brasil tem feito de políticas sociais, principalmente, para diminuir esse percentual de criminalidade no país, né? O que falta? A gente também tem países que já tiveram em situações piores do que a nossa e vem revertendo esse quadro, né, investindo, né, com investimento em políticas sociais também, que são extremamente importantes. Verdade. Juarez. Simone, parabenizar o Coronel Germano pelas colocações. A gente observa no momento que nós estamos vivendo uma falência do sistema prisional, que já vem há algum tempo, não é de agora, obviamente, isso em razão das fragilidades que a gente tem das nossas legislações, que em parte quer tratar um país com a dimensão continental que nós temos, como o Brasil, valer da mesma forma do Iapoc ao Chuí, né? Você ter as mesmas legislações. E aí, quando a gente vê no estado do Rio, por exemplo, a gente vê um estado que tem característica totalmente diferente dos crimes, inclusive com as pessoas assaltam, vão roubar celular com fuzil. Então, assim, é inadmissível essas fragilidades que a gente tem nas leis. É importante, necessariamente, que a população discuta, e é importante esse papel que a 87,7 faz aqui, de trazer através do Coronel Germano, trazer essa informação à população para que possa entender onde que parte das origens da impunidade que motivada, ela está nas nossas leis, que traz essa motivação para que as pessoas tenham a certeza da impunidade. Então, a gente ainda tem a audiência de custódia, que o preso em 24 horas ele tem que ser ouvido, que muitas das vezes ele não chega nem a ser preso, né, que é para exatamente avaliar sobre a legalidade da prisão dele. Então, quando você vai ver, as pessoas normalmente imputam a culpa tão somente na polícia, principalmente a polícia militar que está ostensivamente nas ruas. Então, ela é a mais imputada, como se todo o problema de segurança pública dependesse tão somente da polícia, e que o cidadão não teria sua obrigação, e que está previsto isso na Constituição. O que a gente vê é isso. A culpa tão somente na polícia militar, e que não é a realidade. Quando você vê o histórico, os indicadores, determinados indivíduos já foram várias vezes presos, detidos nas ruas em flagrante delito ou por mandado judicial, e quando você vê, o cara é solto novamente. Então, a sensação e a pontuação que o coronel trouxe aqui é bem interessante, a gente precisa, de fato, estar discutindo isso. No dia 2 de janeiro, a Gazeta do Povo, Coronel Luiz Alberto Juarez e ouvinte, fez uma publicação seguinte, coronel. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou nesta terça-feira, dia 2,
que dos 1.785 presos beneficiados com a visita periódica ao lar, conhecido como saidão, pela Justiça Fluminense, 253 não retornaram aos presídios. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Inclusive, um desses que não voltaram tem aí 2 traficantes perigosíssimos, coronel. Pois é. É esse projeto do Capitão Derrite que eu estou mencionando, que ele tenta acabar com essa saída, né? Que ela eu queria explicar o seguinte, ela só sai quem está no semiaberto, tá, gente? Quem está no regime fechado não sai, não. Porém, há a progressão. Todo preso começa no fechado, aquele que realmente fica preso, só que de acordo com aqueles percentuais que nós lemos, não lemos todos os percentuais, porque muito se descreve de forma, né, muito grande, mas de acordo com a pena e o tipo do crime, tem um percentual. Dei o exemplo aqui do roubo. O roubo é um crime hediondo, então, se for primário, 50%. Quer dizer, se ele for condenado a 10 anos, com a metade da pena, com 5 anos, ele já vai mudar de regime, né? Então, assim, é muito importante a gente colocar que essas saídas são diferentes do indulto, tá? A Simone me pediu para eu explicar. O indulto está no artigo 84 da Constituição Federal, e o indulto é perdão. Indulto não é o saidão, tá, gente? O indulto, ele é um perdão genérico. Então, o presidente da República faz um decreto e estabelece as condições que vai perdoar. Na maioria das vezes, nem sempre, são delitos que não têm violência contra a pessoa, né, na teoria. Já a graça, já que eu falei de Daniel Silveira, a graça é individual. A graça é uma faculdade que o presidente da República teve, só que no caso do Daniel Silveira, o Supremo entendeu que não poderia colocar a graça, né? Hoje nós estamos vivendo uma coisa assim, meu amigo, eu fico até estarrecido, e quando eu tenho um filho que está fazendo faculdade de Direito, aí ele pergunta assim, pai, o juiz pode fazer isso? Eu falo, não. Aí ele fala, e o Supremo? O que eu digo para ele? O que eu digo para ele? Porque nós estamos no arbítrio total de não cumprir a lei. E aí nós temos 2 legisladores que estão aí nesse momento, né? E daqui a pouco vão estar de novo nos seus respectivos mandatos. Nossa, o legislativo é um processo, o processo legislativo é de ampla discussão. São várias pessoas, né? E aí um texto perde aqui, aumenta aqui. Eu falando de negociação técnica, eu não estou falando de negociação espúria. Mas por que tem que ter negociação? O vereador Juarez, o vereador Luiz Alberto apresenta um texto. Aí o outro, olha, poxa, aqui eu só voto se tirar aqui essa negociação, que é uma negociação ética, ela existe e demora até que o texto passa. E aí vem uma autoridade judiciária e faz. E se nós observarmos, Simone, vereador Juarez, vereador Luiz Alberto, quando nós percebemos no texto constitucional, quando o legislador trata dos poderes da União, ele começa pelo legislativo, depois executivo e depois judiciário. Eu queria perguntar a opinião dos dois, né? Por que o legislador constitucional começa com o legislativo? Juarez. Então, as leis, cada poder tem a sua atribuição, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. O judiciário, que deveria ser o equilíbrio entre os dois, a gente observa, como o coronel Germano está colocando, que ele está fazendo o papel do legislador. Mas, por óbvio também, a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? E aí a gente tem que se isentar aqui que nós somos legisladores do campo municipal, né? Não tivemos eu até tentei como deputado estadual, mas não foi, né, no momento, e isso, na verdade, para lidar sobre a questão de crime é na esfera federal. Mas o que a gente observa é que também há uma certa isenção do próprio Congresso em debater, discutir e enfrentar problemas, e acaba o judiciário ter que também tomar suas devidas posições. Se estão certas ou se estão erradas,
são outro campo de discussão, mas o que a gente observa é que há quanto tempo a gente vê essa fragilidade e não se toma uma tendência, fica discutindo, né, negociatas, às vezes, que não levam em um lugar e que a gente não vê, de fato, uma efetividade para resolver o problema que deva ser enfrentado. E aí, nesse caso, a gente tem que trazer para a população, e aí quando eu disse que é importante estar aqui fazendo essa reflexão, para que possa, daqui em 2026, quando a gente tiver as eleições novamente, a gente entender em quem a gente pretende para que possa enfrentar e discutir determinados temas. Que hoje, antigamente, a gente pensava, né? O que é mais importante, né, Paulinho? Saúde, segurança ou educação? A saúde, a educação, a segurança ficava sempre... E hoje, a segurança ela está no primeiro plano, na minha concepção, considerando que se eu não tiver a segurança pública hoje... Você não sai para trabalhar. Você não sai para trabalhar. O médico não sobe uma determinada comunidade para poder atender. O colégio não abre. Então, assim, a gente vê hoje... E detalhe, né? O quanto tem se gastado com segurança pública e efetivamente o resultado, e aí eu volto a dizer, a culpa não é da polícia ou das polícias. A culpa é de todo um sistema que envolve, inclusive o judiciário, o sistema penitenciário, que tem toda a sua fragilidade que a gente já pontuou aqui sobre a falência desse processo. Mas são as leis que desestimulam... A fragilidade principal é a lei. Que desestimulam os policiais, né? Que sabe que sai de casa, não sabe se vai voltar, né? Exatamente. Até porque não tem proteção nenhuma do Estado para com a sua vida e com aqueles que ele está deixando. Até para lavar uma roupa e pendurar no varal, tem que ser escondido. Exatamente. Simone, a gente vê, né, que as políticas, né, que são implantadas e são praticadas no Brasil, elas vêm para diminuir, né, os conflitos sociais existentes dentro de uma população. Então, bem falado pelos Juarez, a gente tem experiência, né, da legislação municipal e a gente sempre, né, lógico que a gente tem que ter um olhar amplo, né, a nível estadual e de governo federal, porque acaba muito dessas políticas também, né, sendo assertivas para os municípios, mas o papel do legislador nesse cenário é muito importante, porque ele tenta enxergar esses conflitos, né, que muitas das vezes está abrangendo todas as áreas de educação, social, saúde, segurança pública, obras, né, meio ambiente, que hoje é muito falado, né, que tem sido muito, né, observado. Então, a gente percebe, né, que esses conflitos sociais, muitas das vezes, são inseridos por conta, né, desses problemas públicos existentes no Brasil, principalmente nas cidades e no Estado. Então, essas políticas públicas vêm tentar diminuir, muitas das vezes, os problemas públicos municipais. Então, eu sempre dizia, né, que muitas das leis que são surgidas dentro dos municípios estão atreladas aos problemas públicos que são identificados, muitas das vezes, pelos legisladores daquele momento ali, desempenhando as suas funções. 7h45, Coronel Germano. Então, o que eu ia colocar? Primeiro, agradecer a participação de ambos. O doutor Ives, e é preciso explicar, até agradeço o vereador Juarez, a competência da União que vai legislar sobre direito penal. Isso é muito claro. O Estado não pode legislar e nem o município. Eu talvez não tenha explicado isso. Isso é importante. O legislador municipal não pode dizer se uma conduta é criminosa, não. Pode dizer até se é uma infração administrativa na sua esfera. Mas por que o doutor Ives diz o seguinte? Quando o legislador, em 88, colocou aqui, o artigo 2º, os poderes da União são independentes e harmônicos. Legislativo, executivo, judiciário. Ele colocou o judiciário por último. Não foi à toa. Porque o legislativo, amigos, Simone, Paulinho, o legislativo, ele abrange a maioria e a minoria. O executivo só a maioria. Só aqueles que ganham. Então, para efeito de representatividade, o legislativo é o poder mais importante de todos. Não foi à toa que o legislador o colocou primeiro. E o judiciário, que não está acontecendo hoje, está sendo colocado por último. Que ele deve ser escravo no sentido figurado, claro,
do que está previsto na lei. O nosso direito, amigos e amigas, ele é um direito essencialmente escrito. E quando o judiciário se arvora a decidir de acordo com a sua conveniência, ele está rasgando o princípio democrático. Como eu disse, para uma lei ser elaborada, ela carece de amplo debate, de ampla negociação, e quando eu falo negociação, eu não estou falando de nada antiético, de conversa, né? De perda dali, molda dali, para depois o legislador, para depois o judiciário dizer que ela não é. Eu dei uma aula na academia de oficiais, eu dei um caso concreto de uma juíza paranaense que autorizou o casamento entre um enteado e a união estável entre um enteado e a filha adotiva. A filha, né? Filha da esposa dele. Mas não era filha dele. Isso é proibido no Código Civil. Ora, Simone e amigos que estão assistindo, quando nós vamos verificar o número de estupro que tem dentro de casa, entre pais até, quiçá padrasto, quando a juíza autoriza isso, rasgando o Código Civil brasileiro, o que ela está fazendo? Ela está dizendo, enteados, vocês têm liberdade para pegar uma menininha, uma jovenzinha de 11, 12 anos, quando ela já está ficando com um corpinho. E outra, o legislador não deu essa faculdade ao juiz. Não deu. Se nós queremos defender a democracia, nós temos que defender a preponderância do judiciário. Claro, cabe à Corte Máxima avaliar se aquela lei é inconstitucional. Somente isso. Quando não é, quando ela cumpre a regra, ela com certeza está violando o princípio democrático do artigo 2º da nossa Constituição, que colocou preponderância. Primeiro, apesar de serem independente e harmônico, um não é melhor do que o outro, mas o legislador deu mais importância, porque a minoria, e eu estou falando com 2 legisladores, é de grande importância. Se os vereadores, se amanhã estiverem na oposição, sabem que faz um trabalho importante de mostrar falhas do governo. Já o executivo vem em segundo, por quê? Porque o executivo não é composto de minoria. Então, quando o judiciário, que está posto como o último dos 3 poderes, apesar de ter a mesma importância, se arvora a fazer uma lei, a legislar, nós estamos rasgando com a democracia brasileira. Eu acho que a parte das multas vai ficar para a semana que vem, né? Não deu tempo mais. Tá certo. Valeu, coronel. Muito obrigada aí pela sua participação. Um bom final de semana. Igualmente, um abraço ao vereador Juarez, vereador Luiz Alberto, a Simone, ao Paulinho. E aí, a semana que vem, a gente trata sobre essa questão do rolezinho, que eu vou dar um amparo legal, mostrando até os números da PM Mineira para a atuação contra essas mortes.